se existe algo raro, muito raro mesmo nas relações entre países, é uma nação abrir mão facilmente de um pedaço de território. Não importa o quão grande uma nação seja e menor seja esse território, que é ou não reivindicado por outro país, ou é um território que quer se separar deste país, não importa. A questão territorial não é só algo estratégico, é também parte do orgulho nacional, de sua identidade e do seu status. Então ceder territórios é algo muito raro. Geralmente isso se dá ou através de guerras ou por uma enorme pressão política e negociada. Mas houve uma exceção. Ao menos uma única exceção até onde eu me lembre, que até agora foi Singapura. Singapura conseguiu o fato de ser o único território expulso de um país, no caso, a Malásia. Singapura havia obtido a soberania em 3 de junho de 1959 como ex-colônia inglesa, mas em 16 de setembro de 1963 foi declarada a Proclamação da Malásia, que declarou a fusão de 4 países: Malásia, Bornéu do Norte, Sarawak e Singapura, sendo que estas 3 últimas já eram autogovernadas. Com isso, Singapura se juntou à Malásia como um estado autônomo. Mas tudo que podia dar errado deu. Haviam enormes diferenças políticas e econômicas entre os dois países, mas acima de tudo, ainda piores, problemas raciais e culturais. Singapura tinha uma enorme população de chineses e essa população, somada com a que já estava dentro da Malásia, transformavam os chineses num grupo étnico muito poderoso e maior do que os próprios nativos malaios. Isso foi visto como preocupação. O que fez então com que, em 9 de agosto de 1965, o parlamento da Malásia votasse por 126-0 para aprovar um projeto de lei para alterar a Constituição, expulsando Singapura da Malásia. A pequena cidade-estado agora era provavelmente o primeiro, se não o único território expulso de um país. Isso foi uma catástrofe para a população singapurense. Se você procurar na internet, vai achar vídeos das pessoas na época chorando em desespero. Afinal, a situação era muito ruim para essa extremamente pequena cidade-estado pobre, superpovoada de chineses, que em sua vasta maioria estavam desempregados, com boa parte de sua infraestrutura ainda em recuperação do pós-Segunda Guerra Mundial, sem indústrias, sem produção alimentar, sem produção energética e até dependente do abastecimento de água potável. Era uma sentença fatal para a população desse pedaço de terra pobre, sem atrativos e esquecido. Porém, seu líder, Lee Kuan Yew, conseguiu em algumas décadas o impossível: transformar esse desastre numa superpotência tecnológica, econômica e absurdamente próspera e desenvolvida. E se em 1965 Singapura era um pedaço de terra superlotada e pobre, hoje, 60 anos depois, Singapura é um dos locais mais ricos e desenvolvidos do planeta. Mas qual foi a estratégia de Lee Kuan Yew? E quem era ele? É isso que vamos ver no vídeo de hoje, o porquê Lee Kuan foi um dos maiores líderes do século XX. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal e de compartilhar o vídeo com todo mundo que você conhece, porque a sua ajuda é muito importante para o canal Geopolítica Mundial continuar existindo. O meu nome é Leon Pita e esse é o canal Geopolítica Mundial. Para Henry Kissinger, um dos maiores estrategistas da história, Lee Kuan Yew tinha uma percepção imparcial das realidades geopolíticas e das relações estratégicas de sua região. Ele acreditava que o interesse nacional de Singapura era alcançar viabilidade econômica e segurança. Agora, existe uma questão fundamental que Lee Kuan passou adiante e transformou numa cultura com relação à administração de Singapura, que é a questão de que a segurança não deve ser subestimada. E no Brasil, uma enorme parte dos golpes contra as pessoas são golpes cibernéticos, então não deixe em segundo plano a sua segurança. E para garantir que você vai estar protegido enquanto navega, faz transações ou enquanto joga, eu quero falar de uma das melhores soluções do mercado: o Kaspersky, que está sempre de olho no seu dispositivo, monitorando e identificando qualquer ameaça antes que ela faça algum estrago. Isso significa que você está seguro contra vírus, malwares e outras pragas virtuais enquanto faz as suas atividades do dia a dia, sem precisar ficar se preocupando. E se você faz compras ou transações online, a segurança em pagamentos é algo fundamental, e o Kaspersky garante isso também. Ele cria um ambiente super seguro para você fazer as suas movimentações financeiras, protegendo seus dados bancários e informações pessoais. E sabe o que é bom? Ele não é pesado e não irá diminuir o desempenho do seu computador. E se você não acredita em mim,
Basta fazer uma busca no YouTube que você vai ver como a maioria dos especialistas concordam na qualidade enorme que o Kaspersky tem. E ainda tem a VPN, seja para acessar conteúdo de outros países ou navegar de forma mais privada, oferecendo uma VPN super rápida e ilimitada, com ela você protege seu endereço de IP, evita vazamento de dados e ainda tem acesso a servidores globais. Tudo isso com uma conexão rápida e sem interrupções. E não menos importante, a proteção de identidade, porque hoje em dia criminosos estão sempre de olho nas suas informações pessoais. O Kaspersky monitora isso e ainda te avisa caso rolem tentativas de roubo de identidade ou vazamentos de dados. Ou seja, uma camada a mais de segurança para garantir a sua privacidade. Então use o link na descrição do vídeo ou como comentário destacado para comprar a sua assinatura do Kaspersky em parceria com o canal Geopolítica Mundial, garantindo assim a sua segurança. Lee Kuan Yew convidava os seus interlocutores a se juntarem a ele não em uma ideologia em comum, mas em torno de uma exploração conjunta do que era necessário. Lee articulou uma visão de mundo livre de sentimentos anti-americanos e ressentimentos pós-imperiais. Ele não culpou os Estados Unidos pelos desafios de Singapura e nem esperava que os americanos os resolvessem. Ao invés disso, ele buscou atrair a boa vontade americana para que Singapura, sem petróleo e outras riquezas naturais, pudesse crescer por meio do cultivo do que ele disse ser o seu principal e único recurso, a qualidade do seu povo, cujo potencial só poderia se desenvolver se não fosse abandonado à insurgência comunista, invasão por países vizinhos ou hegemonia chinesa na região. Estávamos falando da época da Guerra Fria, então a leitura de Lee era o de ver com receio a hegemonia chinesa no Sudeste Asiático. Boa parte da população de Singapura, como eu disse antes, eram de chineses e descendentes de chineses. A maioria havia fugido da China durante o período de êxodo chinês no final do século XIX e início do século XX, aumentando então drasticamente a população de Singapura. E depois, com a tomada do poder na China por parte dos comunistas liderados por Mao Tse-tung, um outro fluxo de chineses iria fugir e se refugiar em Singapura, sobrecarregando ainda mais a já lotada ilha. O contexto geopolítico de Singapura, então, era o de uma cidade-estado que basicamente é uma ilha, sem recursos naturais, sem produção alimentar e industrial o suficiente para si própria, nem mesmo o suficiente de água potável, e ainda com uma infraestrutura bastante precária para a época. A única coisa abundante na cidade era a sua população. E Lee Kuan logo percebeu que, na verdade, este é o mais valioso recurso que um país pode ter: mão de obra humana qualificada. Então, como uma pessoa que entende o que é geopolítica de fato, ele sabia que o líder deve usar o que ele tem, e não o que ele gostaria de ter. O mundo é como é, e não como gostaríamos que fosse, e você só pode mudar o mundo como ele é se você usar o que ele te dá. O que basicamente é a grande diferença de quem realmente entende o que a geopolítica é e quem foca em ideologias. O fato de que tanto Lee Kuan como a Singapura ser cerca de 75% de chineses étnicos e, portanto, tem uma cultura e história chinesa também, é algo importante nesse contexto, porque na estrutura cultural confucionista se valoriza muito a educação intelectual e as boas maneiras sociais, enquanto na estrutura taoísta, também chinesa, se entende que devemos lidar com o mundo na forma como ele é. A situação de Singapura era crítica demais para ficar se lamentando ou culpando o passado colonialista e a descolonização. Algo tinha que ser feito para garantir o futuro da ilha. Eu já cansei de ver professorinha de escola e professorinho de cursinho falando que Singapura é rica por causa da sua posição no Estreito de Malaca, um estreito que conecta o Oceano Pacífico com o Oceano Índico. E obviamente isso é até uma vantagem, mas não foi isso que fez Singapura ser o que é. Afinal, nesse sentido, tanto a Indonésia como a Malásia poderiam ter uma vasta e enorme vantagem sobre Singapura. De novo, entenda que o recurso mais importante de uma nação é a sua população. Lee Kuan Yew é também uma daquelas figuras que apenas os realistas conseguem ler. Porque aqueles que dividem o mundo entre ditaduras e democracias, sobretudo os liberais, não conseguem nem explicar e nem entender ele. Porque ele era um ditador que promoveu o bem-estar social e altíssima escolarização dentro de uma estrutura não democrática e ainda conseguindo manter uma economia extremamente livre, na verdade uma das economias mais liberais que existiam na época e que existe até hoje. Quando Lee Kuan se tornou líder de Singapura independente em agosto de 1965, ele assumiu o comando de um país que nunca havia existido antes e que não tinha efetivamente passado político, exceto como sujeito imperial.
As realizações dele deveriam ser as de superar a experiência de sua nação, estabelecer uma concepção diferente de si mesma ao projetar um futuro a partir de uma sociedade que era composta por vários grupos étnicos diversos, ainda que os chineses fossem predominantes, e transformar essa cidade assolada pela pobreza em uma economia de classe mundial. Li também possuía a consciência histórica necessária para uma liderança real. As cidades e Estado não têm bons registros de sobrevivência, disse ele em 1998. A ilha de Singapura não vai desaparecer, mas a nação soberana que ela se tornou, capaz de seguir seu caminho e desempenhar seu papel no mundo, pode desaparecer. Ele tinha em mente que a trajetória de Singapura precisava ser uma curva ascendente e íngreme, sem fim à vista. Caso contrário, corria o risco de ser engolida pelo seu entorno ou pelos desafios econômicos e sociais que ela enfrentava. Li ensinou uma espécie de física global na qual as sociedades devem constantemente se esforçar para evitar a entropia. Na sua percepção, a excelência significava muito mais do que o desempenho individual. A busca por ela precisava permear toda a sociedade. Daí, uma sociedade que desde muito cedo nas escolas implementa medidas de alta competitividade. Seja no serviço público, nos negócios, na medicina ou na educação, a mediocridade e a corrupção não eram aceitáveis. Não havia uma segunda chance em caso de transgressões e havia muito pouco tolerância para o fracasso. A intolerância ao errado é uma das chaves do sucesso em uma nação como Singapura. Sob comando de Lee, o novo Conselho de Habitação e Desenvolvimento de Singapura logo começou a construir projetos residenciais de grande escala, com o objetivo de oferecer a todos os singapurenses acesso às moradias acessíveis do mesmo tipo essencial. Os residentes tinham o direito de comprar seus apartamentos da HDB a preços estabelecidos. Lee nomeou um empresário muito competente e dinâmico, Lin Kin-san, para liderar o conselho, e sob a direção de Lin foram construídas mais moradias em 3 anos do que sob o comando dos britânicos em 32 anos anteriores. Com o tempo, Singapura se tornou uma sociedade totalmente urbana de proprietários de imóveis, proporcionando a cada família um interesse no futuro de Singapura na forma da propriedade. Como Lee apontou em suas memórias, vincular estreitamente a prosperidade econômica individual ao bem-estar do Estado também assegurou estabilidade política, o que, por sua vez, reforçou o crescimento econômico. Lee também agiu rapidamente para erradicar a corrupção. Dentro de 1 ano após assumir o cargo, seu governo aprovou a Lei de Prevenção à Corrupção, que impôs penalidades pesadíssimas para a corrupção em todos os níveis de governo e limitou o devido processo para os suspeitos de suborno. Sob a liderança de Lee, a corrupção foi praticamente suprimida de forma rápida e bastante implacável. Ele também colocou todos os investimentos estrangeiros na cidade sob intensa vigilância, realizando pessoalmente parte da rigorosa pesquisa de sua administração. A desvantagem territorial de Singapura, o seu tamanho, foi convertida em vantagem nesse aspecto, porque essa monitoria pessoal e direta, obviamente, também só seria possível para um líder de uma pequena cidade-estado, e seria impraticável para uma nação maior geográfica ou demograficamente. Sua rigorosa aplicação das leis de Singapura fortaleceu sua reputação como um local honesto e seguro para se fazer negócios. Para atingir esses objetivos, Lee preferia penalizar os funcionários públicos por falhas ao invés de incentivá-los com aumentos salariais. De fato, seu governo inicialmente reduziu até os salários deles. Apenas em 1984, quando Singapura já havia se tornado mais rica, é que Lee iria adotar sua política de vincular os salários dos funcionários públicos a 80% dos salários equivalentes no setor privado. Como resultado, os funcionários do governo de Singapura se tornaram alguns dos mais bem pagos do mundo, mas obviamente também os mais eficientes. Não se recompensa maus comportamentos ou ineficiência. A corrupção em Singapura é entendida não apenas como uma falha moral dos indivíduos envolvidos no escândalo, mas também como uma transgressão contra o código ético da comunidade, que foca na excelência meritocrática, o jogo limpo e a conduta honrada. Singapura é regularmente classificada como um dos países menos corruptos do mundo, cumprindo os objetivos de Lee para o país até hoje. Reduzir a corrupção possibilitou investimentos em programas governamentais que garantiram melhorias substanciais na vida dos singapurenses e proporcionaram um campo de jogo justo, baseado na igualdade de oportunidades. Entre 1960 e 63, os gastos educacionais de Singapura aumentaram quase que 17 vezes, enquanto a população escolar aumentou 50%.
Nos primeiros 9 anos no poder, Lee destinou quase 1/3 do orçamento de Singapura para a educação, uma proporção amplamente maior do que a dos seus vizinhos, ou mesmo no mundo. A ameaça existencial e risco constante pela pressão de forças maiores também impulsionaram a força política de Lee Kuan dentro da política interna de Singapura. O risco de tudo ser perdido a qualquer momento foi uma força motora e de coesão importante para que as elites, o Deep State e a população singapurense aceitassem medidas mais fortes e que focavam no longo prazo. Por outro lado, ele utilizava o sistema judiciário que ele controlava para perseguir a oposição. Em qualquer sistema, sacrifícios até podem ser impostos pela força, não é esse o problema. Mas eles só conseguem ser sustentados se houver um senso de pertencimento comum e destino compartilhado. Do contrário, o sistema quebra sobre o seu próprio peso. Para coordenar essa governança, Lee estabeleceu uma rede do que ele chamava de instituições parapolíticas, para servir como um canal de comunicação entre o Estado e os cidadãos. Centros comunitários, comitês consultivos de cidadãos, comitês de moradores e mais tarde conselhos municipais forneciam recreação, resolviam pequenas queixas, ofereciam serviços como jardins de infância e disseminavam informações sobre as políticas do governo. Ele era profundamente preocupado com a ordem pública. Quando chegou ao poder, a contracultura e a relaxação dos costumes ainda não haviam surgido no Ocidente, a tal da cultura woke, por assim dizer. Como mais tarde, Lee iria refletir sobre isso como uma liberdade fora de controle. Como um sistema total, considero partes dele totalmente inaceitáveis, disse ele em uma entrevista em 1994 já. A expansão do direito do indivíduo de se comportar ou se comportar mal como ele quiser aconteceu à custa de uma sociedade ordenada. No Oriente, o principal objetivo é ter uma sociedade bem ordenada para que todos possam desfrutar ao máximo de suas liberdades. Essa liberdade só pode existir em um estado ordenado e não em um estado natural de contenção e anarquia. Esse tipo de pensamento é uma das coisas que mais confundem analistas ocidentais. Um regime intolerante, mas economicamente muito liberal e dinâmico. Na verdade, Deng Xiaoping, o líder chinês que abriu a China, realizou constantes visitas a Singapura, justamente para entender e copiar o que fosse possível desse sistema singapurense, que mantinha o núcleo político fechado, enquanto usava de uma economia liberalizante. Somente o que Lee considerava ser um povo coeso, resistente e adaptável, um povo unido pelo sentimento nacional, poderia suportar os múltiplos testes da independência da cidade e proteger contra seus dois grandes pesadelos, desordem interna e a agressão estrangeira. Disse ele, não tínhamos os ingredientes de uma nação, os fatores elementares, uma população homogênea, língua comum, cultura comum e destino comum, nada disso. Para dar existência a uma nação singapurense, ele agiu como se ela já existisse e a reforçou com políticas públicas. Como ele disse, em sociedades multirraciais, você não vota de acordo com seus interesses econômicos e sociais, você vota de acordo com a raça e religião. O que era um problema para Singapura, que era e é um estado multirracial e multicultural, mesmo com os chineses sendo a grande maioria na casa entre 70% a 75%. Por isso, construir uma identidade singapurense foi fundamental, mesmo que essa identidade respeitasse as influências chinesas, indianas e britânicas. Vamos ter uma nação multirracial em Singapura, daremos o exemplo. Esta não é uma nação malaia, esta não é uma nação chinesa, esta não é uma nação indiana, todos terão o seu lugar. E finalmente, nós, verdadeiros singapurenses, não posso mais me chamar de malaio, vamos nos unir independente da raça, língua, religião ou cultura. Essa união também foi favorecida pelos elos históricos chineses e indianos, que ainda que diferentes, compunham muita história e elementos em comum, inclusive religiosamente, por serem sociedades politeístas ou não teístas, como hindus, taoístas, budistas e etc., e, portanto, menos sujeitas ao extremismo religioso de religiões monoteístas. Nesse sentido, uma declaração bastante controversa de Lee Kuan, que depois ele até teve que se retratar, foi com relação ao Islã, que ele via como uma ameaça. Acho que estávamos progredindo muito bem até a onda do islamismo chegar. E se você me perguntasse sobre minhas observações, as outras comunidades têm integração mais fácil, seja entre amigos, casamentos interraciais e assim por diante, do que com os muçulmanos. Eu diria que, hoje, podemos integrar todas as religiões e raças, exceto o islamismo.
Aliás, declarações controversas eram uma constante com ele, que mesmo que pudesse controlar a questão da opinião pública internamente em Singapura, tinha que rebolar depois com a opinião pública externa. Mas isso era uma característica da sua liderança, de ir direto ao ponto e sem rodeios, frequentemente direto até demais para os padrões diplomáticos. Outra preocupação imediata de Lee era construir uma força militar capaz de dissuadir novas agressões da Indonésia. A separação da Malásia havia deixado Singapura sem um único regimento leal próprio, e não haviam líderes que soubessem como construir um exército do zero. O então ministro da Defesa, Goh Keng Swee, havia sido apenas um cabo no corpo voluntário de Singapura na rendição britânica aos japoneses em 1942. A situação era ainda mais perigosa pelo fato de que a maioria chinesa da ilha não tinha uma tradição de militarismo, o que poderia transformar a defesa em um barril de pólvora racial. Imediatamente após a independência, Lee apelou ao presidente Gamal Abdel Nasser do Egito e ao primeiro Egito Lal Bahadur Shastri da Índia para enviar treinadores militares. Porém, eles acabaram relutantes em antagonizar a Indonésia e a Malásia, e ambos acabaram recusando seu pedido. Em resposta, Lee tomou a audaciosa decisão de aceitar uma oferta de assistência de Israel, apesar do risco de retaliação entre a significativa população muçulmana em Singapura e na região. Para neutralizar essa ameaça, Lee simplesmente decidiu não anunciar a presença dos israelenses. Para qualquer um que perguntasse, os novos conselheiros militares de Singapura seriam descritos como mexicanos. Essa combinação se mostrou inspirada, pois os dilemas de segurança de Singapura eram muito parecidos com o de Israel. Ambos eram países pobres em recursos, sem profundidade estratégica, cercados por países maiores com tentações revanchistas. Lee adotou a prática israelense de um pequeno, mas altamente profissional exército permanente, apoiado por uma reserva de toda a sociedade capaz de rápida mobilização. Todos os jovens singapurenses do sexo masculino, independentemente da origem, tinham que realizar um período de serviço militar e, em seguida, fazer regularmente treinamentos como reservistas. Lee via benefícios políticos e sociais no serviço militar obrigatório, contribuindo para um sentimento de unidade nacional e igualdade social entre as divisões étnicas. Para Kissinger, Lee não deixava que suas preferências pessoais influenciassem as suas avaliações. Assim como os obstáculos enfrentados no crescimento de Singapura foram experiências definidoras na vida política de Lee, durante o resto de sua carreira ele deu ênfase especial à evolução doméstica de outros países, ao avaliar a sua relevância para a ordem mundial. Para ele, dois países eram centrais para a sobrevivência de Singapura e o seu lugar no mundo: os Estados Unidos e a China. Lee definiu o relacionamento com os Estados Unidos como: somos um país muito pequeno e estrategicamente localizado no extremo sul da Ásia, e quando os elefantes estão à solta, se você for um rato e não conhecer os hábitos dos elefantes, pode ser uma experiência dolorosa. Lee via nos americanos uma oportunidade e abertura de espíritos em comuns com seus próprios compromissos confucianos. No período pós-guerra, ele observou que os Estados Unidos não abusaram do seu monopólio nuclear. Qualquer nação antiga e estabelecida teria garantido sua supremacia pelo máximo de tempo possível, mas a América se propôs a colocar seus inimigos derrotados de pé para afastar uma força maligna, a União Soviética. Trouxe mudanças tecnológicas, transferindo tecnologia generosamente e livremente para europeus e japoneses, permitindo que se tornassem concorrentes em 30 anos. Houve uma certa grandeza de espírito nascida do medo do comunismo e do idealismo americano que proporcionou isso. À medida que sua atenção geopolítica mudou com as reformas de Deng, do perigo da subversão maoísta para o mais complexo jogo estratégico entre China, União Soviética e Estados Unidos, e depois para a gestão da China como uma força econômica e política influente, as avaliações de Lee também mudaram. No entanto, ele nunca alterou o tema do papel indispensável dos Estados Unidos na segurança e no progresso do mundo, especialmente no Sudeste Asiático. Para ele, Singapura deveria navegar neste mar de equilíbrio de poder geopolítico. Lee respeitava os Estados Unidos e ficava desconfortável com suas oscilações e analfabetismo geopolítico e histórico sobre os asiáticos. Ele respeitava a China por sua busca obstinada de objetivos, da proximidade histórica com a China e da amizade necessária com os Estados Unidos. Lee conseguiu equilibrar a segurança e o futuro de Singapura. Obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam de se inscrever no canal e de compartilhar o vídeo com todo mundo que vocês conhecem para ajudar o Geopolítica Mundial a continuar existindo. O seu apoio é muito importante. Abraços e até o próximo vídeo.